Bem, pessoal, uma pergunta aqui sobre a AstraZeneca foi o seguinte, né? Todo mundo ouviu e eu fiz aqui vídeo no canal falando da vacina da AstraZeneca e alguns casos de trombose no mundo. E eu estou recebendo muita pergunta de pessoas, tanto aqui no canal como consultório também, pacientes. Pacientes que tiveram história de trombose ou têm história de trombose na família, perguntando se ele pode se vacinar pela AstraZeneca ou se isso é um critério de eu fazer algum relatório, alguma coisa, para ele tomar uma outra vacina, né? Ó, pessoal, é o seguinte, quando a gente fala trombose, para quem não é médico, para quem é leigo, parece tudo uma coisa só, né? Mas a trombose, ele tem vários mecanismos de trombose. Aqui no canal eu já fiz sobre trombose cerebral, né, relação com anticoncepcional, já falei da trombose da perna em paciente pós-operatório, neurocirúrgico, é um problema grave que a gente às vezes encontra e a gente tem o maior cuidado, né, faz uma série de medidas para evitar isso. Tem trombose de pessoas que têm mutações genéticas e predispõe, de repente descobre porque foi fazer uma viagem longa ou foi fazer uma cirurgia plástica, uma coisa assim, pessoa jovem, de repente. Já tive pessoas tendo trabalho, né? Ficaram muito tempo numa posição e de repente tiveram trombose no braço. Isso são outras causas de trombose. A grande questão que vocês têm que entender é que é o seguinte, no caso da vacina, é uma reação que é o seu organismo agindo contra o próprio organismo, fazendo que você tenha trombose. Então, a vacina é um agente que acaba causando. É raríssimos casos, né? Aí tem trabalho de 1 para 250 mil pessoas e tal. Óbvio que quem já ouviu a palavra trombose, ou já teve trombose, já ficou anticoagulado, isso fica marcado na cabeça dela. Aí de repente ela vê que a vacina tem um risco de dar trombose. Ela não quer aquela vacina, né? Mas assim, do ponto de vista científico, o que tem saído nos artigos, o que tem se falado, não é um critério de você mudar a vacina. Ah, Júlia, eu tenho uma dúvida porque eu tive uma trombose que foi desse jeito, eu tomei o remédio. Aí você tem algum cuidado, que no caso, pessoas que tiveram reação à heparina, tem se recomendado uma certa alteração disso, porque o mecanismo é semelhante, né? Isso é orientação em alguns locais do mundo. O que eu vou fazer é o seguinte, né? O que eu sugiro para os meus pacientes e tal, pergunte especificamente. Quem teve trombose ou quem passou por um quadro sério e foi algum quadro atípico, né? Por causa de alguma da heparina, de alguma coisa, ou gerou alguma dúvida quanto a isso, conversa com seu médico para ver, tá bom? De maneira geral, não tem se recomendado mudar o tipo de vacina, não tomar AstraZeneca, porque você já teve trombose, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vou deixar aqui na descrição alguns links até para artigos, né? A maioria das coisas que eu posto aqui às vezes é em inglês, mas às vezes com o Google Translate você consegue saber um pouquinho, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.